Você conhece os textos bíblicos que provam a Santíssima Trindade? Você sabe identificar as seitas que negam as pessoas da Santíssima Trindade? Já ouviu falar no unicismo? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 4, que tem como tema Deus é triuno. Você sabe encontrar os textos na Bíblia que provam acerca dessa triunidade? Nosso Deus, ele tem poder para ser como ele é. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É claro que Filho é um nome dado depois que o Verbo encarnou e andou aqui na Terra. Mas é Deus Pai, o Verbo vivo e o Espírito Santo. Então esse Verbo vivo encarnou, andou aqui como Filho e por isso foi chamado de Filho. E aí é onde as seitas acham que ele é menor, não é Deus, foi criado. Não. Ele simplesmente se fez carne e andou aqui como Filho. Mas ele é conhecido na eternidade como a Palavra, o Verbo. Então, uma coisa é limitação humana, anote essa frase. Outra coisa é potencial divino. Deus pode ser assim. Nós vamos ver as provas bíblicas acerca da triunidade do nosso Deus. E veremos também algumas seitas unicistas, como eles pensam e como devemos refutá-lo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal. Quem se inscreve no meu canal me ajuda a fazer missões. E eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Cleide Rodrigues, lá de Santa Bárbara, do Oeste, São Paulo. E também a irmã Raquel Batista. Que Deus possa abençoar. A irmã Raquel fez um comentário aqui dizendo que era o sonho dela fazer o básico, o médio e o bacharel em teologia. E ela pôde conosco ali na Catflix cursar e estudar. Lembrando que todos os irmãos que estão fazendo ali o bacharel na Catflix, que é o bacharel livre, irmãos, tá? Tem irmãos que me perguntam, é reconhecido pelo MEC? Todos os cursos que as igrejas ministram, ele tem um interesse e cunho ministerial. É para desenvolvimento espiritual. Os cursos que o MEC eles ensinam, eu sou formado em teologia pelo MEC. Ele tem uma visão histórica, científica e filosófica. Então, se você deseja, eu quero uma graduação para trabalhar no secular, e apesar de quem é bacharel reconhecido pelo MEC em teologia, nem pode dar aula de ensino religioso nas escolas, tem que ter no mínimo uma pós-graduação em ciências da religião, senão eles não contratam. Então, fazer teologia reconhecido pelo MEC para trabalhar no secular até faz sentido. Agora, se a pessoa quer crescimento espiritual, quer desenvolvimento ministerial, tem que fazer a teologia oferecida pelas igrejas. E a nossa teologia capacita a pessoa em todas as áreas do ministério. E a nossa irmã ficou muito feliz, agradeceu aqui a irmã Raquel Batista. O comentário vai ser colocado na tela aí, você vai ver a alegria dessa irmã. Nós vamos fazer uma formatura online, todos os irmãos que fizeram o bacharel em teologia. Em março nós estamos programando a data para fazer a formatura online, onde eu estarei outorgando o título de teólogo, bacharel em teologia. Bênção de Deus. Você pode entrar e receber os nossos materiais gratuitos. Você tem desejo? Pastor, eu tenho desejo de receber materiais gratuitos. Subsídios da escola dominical gratuito, vídeo marketing profissional gratuito para você convidar as pessoas para a escola dominical, banners profissionais gratuitos para você convidar as pessoas, dos jovens e dos adultos. E também a leitura diária dos adultos, todo dia, com explicação no grego, no hebraico, uma riqueza de conteúdo, de conhecimento. Tudo isso é colocado gratuitamente, todos os dias e semanalmente, lá nos grupos do WhatsApp. Então você clica no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar os nossos banners de acesso rápido e você vai encontrar o banner escrito assim, Comunidade ACAT. Ali você vai ser direcionado para o WhatsApp e receber os conteúdos gratuitos. É um grupo fechado lá no WhatsApp, ninguém fica mandando mensagem, você só recebe os materiais e divulga na tua congregação. Nós temos mais de 5.000 alunos ali nos grupos do WhatsApp. Vamos fazer a nossa oração? E no final desta lição, a nossa grande oração por milagres. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a tua palavra juntamente com o teu povo. E rogamos a tua bênção nesta aula, que esta aula produza fruto,
trazendo alegria e edificação para o teu povo, aqui no Brasil e em outros países. Seja glorificado nesta obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Papel e caneta na mão, vamos lá? Texto áureo está em Mateus 28:19, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe, Mateus 3:15-17, também 28, 19 e 20. Objetivos da lição: demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Questionário: o que indica o termo Echad em Deuteronômio 6:4? Cite 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. Quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? Em que consiste o unicismo e quais os principais heresiarcas dessa heresia? O que João 17:3 mostra em relação à salvação? Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Esse termo Trindade, irmãos, ele foi primeiramente falado por Tertuliano no século II, mas no século III, na verdade. E ali se popularizou, mas eles organizaram a doutrina, na verdade foram os pais capadócios. Tá? Se você não sabe, irmãos, um dos melhores livros com mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, é um livro que o Senhor Jesus me deu a graça de escrever e está gratuitamente para os irmãos que desejarem baixar esse livro lá na primeira sessão da Catflix. Então, se você deseja aprender, pastor, quem são os pais capadócios? Ali eu conto a história de como estes homens, Gregório de Nazianzo, eles, amigos de Atanásio, eles fizeram a organização da doutrina para defender essa verdade em relação às seitas que estavam se levantando, os novacianos, e nós vamos ver hoje aqui os unicistas daquela época. Eles haviam grupos, haviam homens, e nós aqui elaboramos toda essa defesa da fé no livro Para Dar Razão da Nossa Fé. Você até pode ver a foto desse livro. Você pode baixar gratuitamente esse livro na primeira sessão da Catflix, e ali você vai ver toda a história, vai ver o concílio de Nicéia, vai ver os concílios que teve ali, que refutaram as heresias, né, o grande embate de Atanásio e Ário. Vai ver os unicistas ali questionando se Jesus era Deus, se o Espírito Santo era Deus. E eu conto toda a história nesse livro e também a história de como os pais capadócios elaboraram a doutrina da Santíssima Trindade. Tá? Ali tem o parecer de Tertuliano, de Inácio, Policarpo, os principais aí nomes depois dos apóstolos que defenderam a Santíssima Trindade. E é um dos melhores livros que você vai encontrar sobre essa apologia acerca da Santíssima Trindade. Está gratuitamente ali para você baixar. Vamos lá? O link está na descrição do vídeo. Você clica ali, você vai ver ali a Catflix. Vai aparecer os banners rápidos e você vai encontrar o banner A Catflix. Clica ali, vai preencher um cadastro simples, tudo gratuito, nome, e-mail e telefone, e você vai conhecer a Catflix por dentro. E na primeira sessão ali você vai encontrar o livro Para Dar Razão da Nossa Fé, o livro do pastor Rodrigo. Baixe gratuitamente e enriqueça o teu conhecimento. No futuro eu quero relançar esse livro, fazendo algumas melhorias, até corrigindo um pequeno errinho que tem ali, uma ou duas palavras, alguns versículos também, mas isso é normal, todo escritor faz uma correção, relança, e no futuro a gente vai relançar com mais versículos ainda. Eu quero passar ali de 300 versículos nesse livro. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro tópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Letra A. A palavra hebraica Echad, de Deuteronômio, traduzida como único, indica uma unidade composta.
é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Então, é um termo para indicar uma unidade composta. Não expressa uma unidade exclusiva, mas uma unidade composta, conforme Gênesis 2 e 24. Os judeus não creem na triunidade de Deus, porque é preciso, primeiro, aceitar o Senhor Jesus. Segundo, receber o discernimento do Espírito Santo. Senão, não consegue acreditar na pessoa do Espírito Santo e automaticamente não vai acreditar na Santíssima Trindade. Somente pelo Espírito Santo é possível crer e entender a triunidade de Deus. Por isso que está escrito lá em João 14, 16 e 17. O mundo não pode receber porque não vê. Tem que ter fé. Se entende acerca do nosso Deus pela fé, pelo discernimento do Espírito Santo. Senão a pessoa vai começar a questionar, vai começar a duvidar e não vai entender. Isso se aceita por fé. Como disse Paulo, cri, por isso falei. Tem que ter fé para conhecer como é o nosso Deus. O nosso Deus, nós vamos ver mais à frente aqui, irmãos, esses slides ficaram maravilhosos. Ele tem 3 hipóstases, que são seres com funções diferentes, em uma única ousia, ou seja, substância. Então, aqui no slide está bem explicadinho. Vamos lá. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O que acontece? Os primeiros cristãos praticamente saíram de dentro do judaísmo. Eram judeus. Então, como os lugares de reunião eram as sinagogas, tinha muito judeu lá, e eles usavam a mesma Bíblia, que era o Antigo Testamento. Claro que os primeiros cristãos, muitos eram judeus, eles tinham uma dificuldade tremenda em entender em relação a 3 pessoas em um só ser. Até porque eles estavam há 1.400 anos, aproximadamente, 1.600 anos. Deixa eu ver, 1445. Moisés recebeu a lei, né? Em 1445 a.C., então ele já estava há 1.400 anos, quase 1.500 anos, sempre ouvindo, só existe um Deus, só existe um Deus. E eles conheceram Deus como uma pessoa que se relacionou com Abraão, se relacionou com Moisés. E aí é lógico que era muito difícil, eles não queriam abandonar essa ideia de um único ser. Eles nunca iam entender, não, peraí, 3 deuses? Então ficou muito difícil para compreender. E nós sabemos que não são 3 deuses. É que o nosso Deus é tão poderoso que ele pode fazer com que o seu verbo seja um verbo vivo, repartir do seu próprio espírito e esse mesmo espírito ter funções independentes. Então eles não entendiam isso, mas ficou bem claro em todo o Novo Testamento, pelo relacionamento que os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falando, o próprio Tomé chamou ele de Deus, o Senhor é um Deus meu. João também chamou Jesus de Deus, lá em 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus. Então eles entenderam, ele é tão poderoso que ele pode ser assim. E aí ouviram também, né? Quando Jesus foi batizado em águas, viram o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, ouviram a voz, este é o meu filho amado. Então ali viram que tinha 3 pessoas, Jesus na terra sendo filho de Deus, automaticamente sendo Deus, porque essa expressão ser filho significava ter a essência do Pai. Então por isso que os judeus ficaram, Caifás mesmo ficou indignado quando Jesus disse, eu sou filho de Deus. Porque ser filho significa ter a essência, então filho de Deus é Deus. Então, só que eles não acreditaram, porque negaram Jesus, não receberam o Espírito Santo, não tiveram discernimento. Mas foi difícil, então os primeiros cristãos, e muitos judeus que estavam envolvidos ali com os primeiros cristãos, não entendiam a ideia. Peraí, 3 pessoas? Não, é 3 deuses, triteístas. Começaram a acusar os cristãos de serem triteístas, serem idólatras, serem pagãos. E não, os cristãos não tinham 3 deuses. É um Deus, só que o nosso Deus é poderoso e pode ser assim. Subsiste eternamente sendo 3 pessoas. Muitos não entenderam. E como eu disse, para entender tem que ter, primeiro, humildade para aceitar o senhorio do Senhor Jesus, coisa que os judeus não tiveram e negaram Jesus. Segundo, receber o Espírito Santo e o discernimento para compreender esse mistério. Só entende pela fé. Do contrário, não tem como. É aquilo que Paulo disse, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como Deus é espírito,
só pelo Espírito Santo para compreender esta grande verdade. Confere lá João 14, 16 e 17. Tópico 2. Evidência do Antigo Testamento. Letra A e letra B. Teve alguns irmãos que, vendo a lição aqui, questionaram: pastor, o que é esse letra A e letra B? Não, irmãos, não é a mesma lição, tá? Nós temos, até não está aqui a lição, não é a mesma lição. Os slides aqui não é o tópico da lição. Os slides é um subsídio a mais do tópico da lição. Então, se você deseja dar aula e apresentar para os alunos subsídio, conteúdo a mais, porque os alunos não querem só que leia a lição. É importante ler a lição, tem que ler a lição. Aí tem que ter uma explicação daquele tópico. Então, os meus slides é a explicação do tópico. E aí eu organizo os meus slides com essa estrutura pedagógica, com letra A, com letra B, coisa que, às vezes, até a própria lição, ela tem um conteúdo muito denso ali, não está, às vezes, subdividido. Eu sempre divido os slides aqui para ficar mais fácil a compreensão. Isso aqui é um método de neurociência que faz com que o cérebro retenha a informação de forma mais rápida. Evidência no Antigo Testamento, letra A e letra B. No original hebraico, no Antigo Testamento, a palavra Deus, em Gênesis 1:1, é Elohim, plural mais de 2. Elohim, para quem não sabe, é uma palavra que é plural. Ou seja, 3. Jeová não estava sozinho no princípio, pois Cristo estava com ele. E aqui, irmão, coloquei Jeová, não tem problema nenhum, tá? Para quem não sabe, Jeová é a junção da palavra Javé com Adonai. E isso para poder encontrar um termo quando foi feita a tradução para o latim. Mas essa palavra Jeová, tu não encontra ela no hebraico, tá? Então, mas não tem problema nenhum, porque quem fala Jeová está falando Javé e Adonai. Essas palavras tem nos originais do hebraico. Então, Jeová não estava sozinho no princípio. Se a palavra Elohim é plural mais de 2, porque para quem não sabe, no meu livro eu explico bem isso. Isso aqui eu tirei do meu livro. Para quem não sabe, lá em Israel, há uma nomenclatura para os números. Então, singular, para um elemento lá em Israel, existe uma nomenclatura que identifica o singular. Para 2 unidades, isso aqui é para você poder calcular números lá e quantidade. Para 2 elementos ou 2 unidades, existe uma expressão gramatical que indica o dual. Dual. E se tiver 3 unidades, acima de 2, aí é plural. E para explicar e identificar elementos que estão ali envolvidos no plural, lá em Israel, existe aí uma palavra gramatical que ela é explicitamente plural, mais de 2. Para ser plural lá em Israel tem que ser mais de 2. E a palavra Elohim, ela é plural, mais de 2. Então, para quem não sabe disso, meu livro explico bem, eu coloquei aqui. É 3, Elohim é 3. Então, quem é que estava com Deus ali no princípio? O pai não estava sozinho ali. Se Elohim, que é a primeira... Por isso que Moisés coloca lá, Bereshit, no princípio, Bará, criou do nada, Elohim, o Deus trino. Só vai entender isso quem tem o discernimento do Espírito Santo. Por que o judeu não entende isso, pastor Rodrigo? Porque eles entendem que Elohim fala de algo incomensurável, de algo eterno, de algo grandioso. Eles entendem dessa forma. Mas Elohim é 3 pessoas, plural mais de 2. Nós entendemos porque temos o Espírito Santo para nos explicar isso. Então, Jeová não estava sozinho no princípio, pois Cristo estava com ele. Confere lá João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, estava ali o Pai, o Filho, e também o Espírito Santo estava ali. Confere lá Gênesis 1:2. A Bíblia diz em hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio criou do nada o Deus trino. Et hashamayim, terra, ve'et haaretz. Aliás, os céus, et hashamayim, e a terra, ve'et haaretz. Ve'haaretz, e a terra, ayetatohu vavohu. E a terra era vazia, sem forma. Ve'hosher, al penei terroma. E havia trevas sobre a face do abismo. Aí aparece o Espírito Santo. Ve'ruach Elohim, e o Espírito de Deus. Ve'ruach Elohim merachefet
Alpenei Hamai. E o Espírito de Deus, como uma ave que aquece os ovos para trazê-los à existência, pairava sobre a face das águas. Quando o Pai lá disse, Vaiomer Elohim, e disse Deus, Yehi Oro, haja luz, vai Oro, e houve luz, o Pai lançou o verbo é vivo. O Espírito Santo veio e incubou a palavra, como uma ave faz, e aí então o verbo trouxe as coisas à existência. Do mesmo jeitinho que aconteceu lá quando o anjo veio trazer a palavra para Maria. Olha, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Tu vai conceber. Largou a palavra. E aí o poder do Altíssimo, o Espírito Santo veio, cobriu Maria, incubou a palavra, e aí então nasceu Jesus. Ali Jesus foi formado no útero de Maria. Da mesma forma, lá no princípio, Deus soltou o verbo, o Espírito Santo incubou e trouxe. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela sempre foi unida desde o início. Então aqui Elohim plural mais de 2, 3, Deus não estava sozinho, a Bíblia prova quem estava com ele ali. O verbo vivo e também o Espírito Santo que estava com ele ali. Então temos ainda no Antigo Testamento hebraico passagens que indicam a existência de 3 pessoas envolvidas nas mesmas ações. Confere lá Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos, está no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Confere Gênesis 11 e 7. Acho que é importante, os irmãos, abram a Bíblia aí, irmãos. Alguém pode ficar com dúvida, não vai entender. Gênesis 11, são tudo textos que revelam a expressão no plural, provando a trindade. Gênesis 11 e 7. Eia, desçamos e confundamos, tudo no plural, ali a língua, para que não entenda uma língua do outro. Então, somente quem participa dos atos exclusivos de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus. Então, desçamos, façamos. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus, porque Deus é assim. Confere também Gênesis 18, 2 e 3. Abre lá, Gênesis 18, 2 e 3. Essa lição é uma grande apologia em defesa da Santíssima Trindade. E levantou os olhos, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Aqui tem pessoas que acham que não, mas ali eram anjos. Não, irmãos, é uma indicação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque ficou ali um ser com Abraão, 2 na verdade, e um foi lá em Sodoma para tirar Ló. E lá em Sodoma, Ló o tratou como Senhor. E anjo não recebe adoração e nenhum tratamento perto de ser considerado um Senhor. E aquele ser não falou nada, recebeu. Então ali é uma personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então estude Gênesis 18, 2 e 3. E disse, meu Senhor, então já não era um anjo. Poderia ser uma teofania, que é o próprio Deus em forma de homem, em forma de anjo, mas era o Senhor ali. Meu Senhor, se agora, está em letra maiúscula aqui, né? Provavelmente é Javé aqui. Se agora tem, peraí que eu já vejo aqui a tradução, Gênesis 18 e 3. Baixe o aplicativo da Bíblia Strong, lá no Android, tá? Porque na Apple não tem essa Bíblia. Gênesis 18 e 3. Meu Senhor. Essa palavra Senhor aqui não está trazendo a tradução. Que pena. Mas espera aí que eu já acho outra aqui. Provavelmente vai ter. A palavra Senhor. Essa Bíblia é muito importante os irmãos terem, porque ela traz aqui Bíblia Strong. Senhor. Lá no versículo 17. Iovar. Jeová. Que é a junção, né? Javé. Então, provavelmente é Javé, como eu falei, né? Então, Gênesis 18, 2 e 3, a mesma coisa. E depois você vai ver que o anjo, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Então o Senhor falou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Aí Ló,
ele recebe os 2 anjos, que a Bíblia traz como anjo, né? Um ficou lá com Abraão e 2 foram para Sodoma. O que acontece? E vieram os 2 anjos a Sodoma, à tarde estava Ló sentado, levantou-se e disse, eis agora, meus senhores, entrai. Aqui tudo bem, chama de senhor, mas ainda está com um nome minúsculo. Depois você vai decorrer e eles vão, toda aquela trama, infelizmente, quiseram até abusar dos anjos ali, que na verdade não era o anjo, né? E aí, mais à frente, abra lá comigo, versículo 18. E Ló disse, assim não, Senhor. Essa palavra Senhor aqui está em maiúsculo. Ó, Gênesis 19, 18. Vamos ver aqui. Gênesis 19 e 18. Veja o que diz o texto. Ó, a palavra Senhor aqui, Adonai. Então não era um anjo. Era o próprio Senhor. É por isso que esses três seres que apareceu ali é uma das maiores representações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Abraão teve o privilégio de receber os 3 ali. Aleluia! Então, se fosse anjo apenas, não, é um anjo. Ló não teria chamado de Adonai. Estava lá com Ló. Então era o Senhor e ali a personificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto de mostrar pela Bíblia, irmão, para não ficar dúvida. Confere Isaías 6 e 8. Isaías 6 e 8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos conferir lá? Abra lá. São provas da Santíssima Trindade e é importantíssimo que você conheça. Isaías 6 e 8. Olha o que diz o texto. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo elaborando os seus projetos e executando os seus projetos. Aqui, na linguagem espiritual, você tem que entender, não, mas isso ali era Isaías, numa representação ali de um contexto histórico, da sua época. A Bíblia tem a sua linguagem espiritual, irmãos. Confere lá Romanos 7,14, Paulo diz, bem sabemos que a lei é espiritual. Então, na linguagem espiritual, isso aqui expressa com clareza a reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo lá no céu. E aí, quando eles elaboram o plano da salvação, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O próprio Filho. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele decidiu antes da fundação do mundo, como diz a Bíblia, o Cordeiro foi morto, né? Vir salvar. Não, pastor Rodrigo, mas isso aí, esse texto aí é literal, é histórico. Vai na conversa dos tradicionais e dos neopentecostais, que aí você vai ficar cego espiritualmente. Nós somos pentecostais e cremos na linguagem espiritual da Bíblia. Se você encontrar teólogos, que se dizem teólogos, por aí na internet, dizendo, não, esse texto aqui não tem nada a ver com o espiritual, é literal, falava de Isaías, isso aqui trata só de Isaías, não fala da Trindade, essa pessoa é tradicional, não crê na atualidade das manifestações do Espírito, dos dons do Espírito, não é pentecostal. Tome cuidado com ensinadores que estão na internet, que são de igrejas tradicionais, que não são pentecostais, ou até neopentecostais, que fazem uma confusão doutrinária. Nós somos pentecostais, confie em ensinamento centro-bíblico dos pentecostais, que são referências, que congregam acima de tudo, que têm uma história, que são crentes, que dão bom testemunho. Você pode pegar o telefone de vários ensinadores. São pentecostais, congregam no ministério honesto, correto, pega o telefone dele, liga lá para o pastor dele, né? Você pode fazer isso comigo também. Liga aqui em Lages, pastor Elias, como é que é o pastor Rodrigo aí em Lages? Liga para o pastor Niltinho lá em Blumenau, pastor Niltinho, o senhor é o presidente do pastor Rodrigo, como é que é ele aí? Dá bom testemunho, já deu algum problema na igreja? Como é que é os membros? Vem aqui em Lages. Um dia teve um irmão aqui que fez um comentário, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muita gente ensinando na internet, os crentes estão indo atrás, não sabe quem é, são de igreja. Outro dia um presbítero chegou para mim e falou, pastor Rodrigo, olha aqui, ó, a gente não precisa falar em línguas. Porque Jesus nunca falou em línguas, claro, como é que a língua é para falar com Deus, como é que Jesus vai falar com ele mesmo? Não tem necessidade. Mas olha aqui, eu tirei desse estudo aqui, quando eu fui ver, lá no rodapé, escrito pequenininho, Igreja Adventista. Digo, pelo amor de Deus, irmão, onde é que você está indo buscar tuas fontes? Por favor, um presbítero. Se um presbítero fez isso, quanto mais os leigos, ficam na internet aí ouvindo qualquer um. Então, ligue aqui,
vai conversar, o irmão fez um comentário um dia ali, pastor charlatão, que não sei o que, tal. Vem aqui na minha cidade, onde eu congrego, fale para os membros que me conhecem, chame o pastor Rodrigo de charlatão. Pode fazer isso, vem aqui. Os membros, para ver o que os membros vão fazer com essa pessoa. Né? Então vamos lá, você tem que dar bom testemunho. Você tem que ter, a Bíblia diz, o bom testemunho dos de fora. Ser o exemplo dos fiéis. Quem atesta a nossa conduta não é nós mesmos. Eu até nem gosto de falar. Quem atesta a nossa conduta são os membros. São os irmãos de fé. Eles que atestam. E aí você tem que ter na internet, irmão, não vá atrás de líderes de igrejas tradicionais que não acreditam e não vão entender a linguagem espiritual da Bíblia. Confere lá também, irmãos. Versículo Isaías 63, vamos lá, versículo 10, 11 e 14. Vem comigo. Porém, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Olha só, Deus tem o Espírito dele que é santo e age. O próprio Isaías falou disso. Por isso, tornaram-se inimigos deles. E ele mesmo lutou contra eles. Versículo 11. Todavia o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e de seu rebanho. Mas onde está agora aquele que os fez subir do mar? O pastor do seu povo? Onde está aquele que colocava no meio deles o seu Espírito Santo? Pelo amor de Deus, irmão. Só não acreditaram mesmo porque negaram o doador, negaram Jesus. Aí não receberam discernimento para compreender. Mas está na Bíblia. O Espírito Santo, aparece aqui a pessoa do Espírito Santo. Versículo 14. Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Israel tem esse nome glorioso. Foi tudo um mover do Espírito Santo entre eles na face dessa terra e infelizmente acabaram negando, não acreditando. Como eu falei, se negar o doador, que é Jesus, não vai receber o Espírito Santo, não vai entender. 3. Revelada no Novo Testamento. Letra A e letra B. No grego, Novo Testamento, a construção da frase em Mateus 28 e 19 expressa literalmente a indicação de 3 pessoas distintas. São nomes próprios ali, e não apenas títulos, como as seitas dizem, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A construção da frase, a conjunção edo, no grego, separa pessoas umas das outras. Então ali a construção da frase indica 3 pessoas. Letra B. O nome das 3 pessoas da Trindade são mencionados era mencionado na hora do batismo. Pois além da ordem de Jesus, que deu a ordem, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, tem o artigo ali, Paulo também, ele questiona qual batismo alguns irmãos de Éfeso foram batizados, pois não ouviram falar do Espírito Santo. Dessa forma, Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus para cumprir a ordem de Jesus e diferenciar o batismo de Jesus do batismo de João Batista. É aqui que muitos confundem e acham que tem que batizar só no nome de Jesus, sem falar o Pai, Filho e Espírito Santo. Não, irmãos. Essa expressão que Lucas escreveu lá em Atos 19, 1 ao 6, Paulo os batizou em nome de Jesus, é para diferenciar o batismo de Jesus do batismo de João. Paulo chegou em Éfeso, falou assim para os irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Aí está uma das maiores provas que a Bíblia mostra, irmãos. Paulo diz assim: mas qual batismo vocês foram batizados? Não sei como é que tem gente que não enxerga isso. Porque os apóstolos receberam a nova maneira de batizar dada por Jesus. Porque antes de Jesus, quem batizava era João Batista. João Batista só dizia: sejam batizados para arrependimento e perdão dos pecados. Simples assim. Aí vem Jesus e dá a ordem: sejam batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E os apóstolos começaram a mencionar o nome dos 3 na hora do batismo. É tão verdade que eles mencionavam que quando Paulo ouve: não ouvimos falar do Espírito Santo, Paulo diz: mas qual batismo vocês foram batizados? Porque nós falamos, os apóstolos falam. Aí eles disseram: o batismo
de João. Aí Paulo batiza eles em nome de Jesus, para diferenciar o batismo de João, e lógico que aplicaram a fórmula batismal que aprenderam de Jesus, e Paulo mencionou o Espírito Santo. Aí eles ficaram conhecendo e Paulo orou por eles e receberam, inclusive, o Espírito Santo. Uma das maiores provas da Santíssima Trindade e da fórmula batismal está aqui em Atos 19, 1 ao 6. Pois Paulo fala realmente o que Jesus mandou fazer. Como que vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Que batismo vocês foram batizados? Aqui está a prova. Temos ainda os textos de Lucas 3, 21 e 22, que o Espírito Santo desce, João 1 e 1, Efésios 4, 4 ao 6, 1 Pedro 1 e 2, 2 aos Coríntios 13 e 13, que é a bênção apostólica, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor de Deus, aliás. 1 João 5 e 20, aqui está um dos mais poderosos versículos acerca da divindade de Jesus. Este é o verdadeiro Deus, Jesus. Atos 5, 3 e 4, que não mentiram para os homens, mas mentiram para Deus. Pedro fala, eles mentiram para o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Então aqui estão as provas no Novo Testamento. Sensacional essa lição. Visão geral. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conteúdo e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Vamos lá? As heresias contra a doutrina da Trindade. No meu livro eu coloco, irmãos, ao homem não cabe questionar. Ao homem cabe crer e ponto. Não tem nada que questionar como Deus é em relação a isso. As verdades absolutas de Deus, elas não devem ser questionadas, elas têm que ser aceitas. E por que Deus não deixou uma doutrina explicando acerca disso, pastor Rodrigo? Porque Ele é Deus. Ele não tem que ficar dando satisfação, como diz o Lajeano, para qualquer um comedor de feijão. Não. As verdades absolutas, Ele só deixou claro que é uma evidência. Não tem que ficar explicando. Se acredita nas verdades absolutas pela fé. Ponto. Não tem que ficar explicando. A Bíblia não é outra coisa. No meu livro eu coloco, né? A Bíblia não é um livro de ciências com explicações metódicas, científicas, como se Deus estivesse apavorado. Eu tenho que dar uma satisfação para o ser humano, senão eles vão duvidar de mim. Coitadinho de mim, eu sou um deusinho tão fraco que eu tenho que explicar tudo tintim por tintim, senão as seitas vão me questionar. Você acha que Deus pensou nisso, irmão? Você acha que Deus ficou preocupado com que o ser humano... Não, verdades absolutas têm que ser acreditadas, porque Deus, sem o ser humano, continua sendo Deus. E o ser humano sem Deus é o quê? Nada. Então Deus não ficou preocupado. Isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato. O verbo vive existe, o meu espírito existe, estão atuando em todo o meu projeto, está em toda a Bíblia. Acredite ou não. Quem crê vai receber o entendimento. Quem não crê, o problema é de quem não crê. Eu sou Deus. O ser humano tem que acreditar nas verdades absolutas. Eu não vou ficar choramingando ali com medo de ser questionado. Por favor, irmãos. Tem seres humanos, tem seitas por aí que dizem... Um rapaz um dia falou para mim, disse assim, não, mas você acha que eu sou besta para acreditar em qualquer coisa? Não, eu questiono mesmo, isso aí não faz sentido. Ora, Deus ser desse jeito. Não, se Deus descer aqui e me explicar, aí eu vou acreditar. Olha a petulância, irmãos, olha a petulância. A Bíblia diz, quem és tu, coisa formada, para questionar quem te formou? E aí o ser humano está assim, questionando Deus em relação a Deus ser dessa forma. Por favor, as heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo, o que é isso? Sabélio, isso eu coloco no meu livro, foi um teólogo, isso aqui eu tirei do meu livro, foi um teólogo do século III, depois de Cristo, e não acreditava na Santíssima Trindade. Para Sabélio, a Santíssima Trindade teria sido inspirada na tríade capitolina, ou os três deuses do Capitólio Romano, que era Júpiter, Marte e Quirino. Então Sabélio, não, esses aí são triteístas, não tem nada, tiveram muita dificuldade para compreender. Por quê? Porque questionavam, começavam a questionar, não, mas eu sou muito inteligente para acreditar em qualquer coisa. Não é assim. Questionou, irmãos, começa a duvidar,
não tem aquela humildade da criança, aquela simplicidade para acreditar no que o Evangelho oferece. Não é algo que não está na Bíblia. Está na Bíblia. Os três são um, diz a Bíblia. Mas a pessoa começa a questionar, a revelação se fecha e não vai entender. Letra B. Os termos que indicam o unicismo são: o que significa monarquianismo? A lição até não explica cada palavra, eu estou explicando aqui. Monarquianismo vem do grego mono, ou um. Então, é um sistema que acredita que realmente só tem uma pessoa, não tem três. Outra coisa, modalismo. O que significa isso? Onde Deus se manifesta de três modos diferentes, mas não tem três pessoas. O modalismo, eles acreditavam assim, não. Ora o Pai se apresenta como Filho, ora o Pai se apresenta como Espírito. É o modo dele se apresentar, mas só tem uma pessoa. Então eles creem dessa forma. Patripacianismo. O que é isso, pastor Rodrigo? Aonde o Pai teria morrido na cruz e ele não foi o Filho. O próprio Pai mesmo que morreu na cruz. Eles acreditam assim, porque só tem uma pessoa. E não, irmãos. A própria Bíblia fala que Estevão viu o Filho do lado do Pai. Estevão viu duas pessoas. Isso é a prova incontestável. Que não tem apenas uma pessoa, são três pessoas. E Estevão viu o Filho. Vamos lá, irmãos, eu sou obrigado a ler com os irmãos. Abra lá Atos 7, já tem que pegar e ir direto. Atos capítulo 7, versículo 56. Isso aqui eu tirei do meu livro. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele viu as duas pessoas ali. Viu o Filho e viu Deus. Ele fala o Filho do Homem por, poxa, ele estava aqui com a gente, eu conheci ele. Está lá, do lado de Deus, à destra. E na verdade, irmãos, no mesmo trono. Não tem dois tronos no céu. É o mesmo trono. Até porque os tronos no mundo antigo eram largos, cabia 2, 3 pessoas sentadas. Não, Rodrigo, mas é 2 tronos. Não, o próprio Jesus falou em Apocalipse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Não é 2 tronos que tem no céu, é um só. E Estevão viu os dois lá. Então, irmãos, aqui estão as provas. O patripacianismo, onde o Pai teria morrido na cruz, e o sabelianismo, que vem os seguidores de Sabélio, onde Sabélio dizia, não, são triteístas, estão imitando os deuses romanos e nós não acreditamos em 3 pessoas. Mas eles foram derrotados nos concílios e aí é que foi organizada a doutrina. Letra C. A doutrina da Trindade não foi inspirada nos falsos deuses, como Sabélio acusou. Ela foi organizada pelos pais capadócios no século IV, que era Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. E não é coincidência que foram 3 homens que organizaram a doutrina da Santíssima Trindade, para honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a fim de combater os hereges. A Bíblia ensina sobre 3 pessoas distintas, que são hipóstases, distintas em função, e uma única essência, que é ousia. Isso aqui foi estabelecido nos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Confere Mateus 3, 16 e 17 e Atos 7, 56. A verdade bíblica. Vejamos alguns textos que nos ensinam acerca da Santíssima Trindade. Eu não vou ler todos aqui, mas você vai conferir aí. Esses textos estão na lição, inclusive. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 16, 17 e 19. João 17 e 3, que a vida eterna consiste em conhecer o Pai e Jesus. Então é 2 pessoas. Não tem como os unicistas dizem, não, é uma pessoa só. João 10, 18 e 30. Mateus 20, 23. Mateus 26, 39, 42. Olha quanto texto, irmãos, para provar a Trindade. João 5, 18 ao 23. João 11, 41, 42. João 17, 1 ao 3. João 14, 16 e 26. E 2 João 3. Todos esses textos provam. Faça uma maratona bíblica domingo. Irmãos, coloca o slide na tela. E cada aluno encontra esses textos aqui. Vamos ler rapidinho para provar a Santíssima Trindade na Bíblia. Visão geral. O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente, tá?
Não é o ser humano que entrou em briga e um venceu, o outro perdeu. Não, a Bíblia condena, ok? Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, letra A, B e C. O fato de alguns segmentos se denominarem cristãos e até mesmo evangélicos não significa que seus ensinamentos devem ou devam ser seguidos. Não. Conforme 2 Coríntios 11 e 14. O que diz lá, pastor Rodrigo? 2 Coríntios 11 e 14. É aí que você já vai ver. Olha o que diz o texto. E não é surpreendente, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é surpreendente que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. O versículo 15 é bem específico, que são ministros do engano, tá? Vamos lá? Os verdadeiros discípulos devem ter pleno conhecimento das verdades bíblicas, a fim de não serem seduzidos com liturgias atraentes, hinos bonitos, mas doutrinas heréticas. Por favor, tome cuidado. Ah, pastor, eu conheço o ministério, ele tem uma liturgia legal, um hino bonito. E, irmão, o hino pode ser até bonito, mas você tem que conhecer as doutrinas. Se a doutrina estiver realmente defendendo a verdade, você tem que ficar com a doutrina. Ah, mas o hino é bonito, a igreja é bonita, a liturgia é legal, mas está contrária à doutrina bíblica da Santíssima Trindade. Então, por favor, não se ajunte com pessoas que pensam diferente da doutrina. Por favor. Letra C. Confere lá Mateus 24 e 11. Apareceriam muitos falsos profetas. A salvação depende de relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então tem que se relacionar com os três. Confere lá João 17 e 3. Vale a pena, irmão. João 17 e 3. Isso aqui é muito importante. Se alguém não sabe, tem que aprender. João 17 e 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Como é que tem só uma pessoa? São duas pessoas, na verdade são três, né? Mas aqui está claro que aparecem as duas pessoas. E os unicistas dizem que não. É uma pessoa só. Não existe três pessoas. Sinceramente, irmãos, eu acho que tem que ter muito mais fé para acreditar numa heresia dessa do que na verdade, porque é confuso. A Bíblia mostra com clareza as três pessoas e aí os camaradas vêm dizer que só existe uma. Então vamos lá. Letra C. A salvação depende de relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Outra coisa, Mateus 12 e 31. Abre lá, Mateus 12 e 31. Olha o que diz o texto. Mateus 12 e 31. Portanto, eu lhes afirmo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não terá perdão. Olha só, irmãos. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ó, a distinção, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, é outra pessoa, não terá perdão nem nesse mundo e nem no porvir. Então, são três pessoas, indiscutivelmente. Uma reflexão bíblica, letra A e letra B. O fato de existirem muitas pessoas frequentando igrejas unicistas não significa que os líderes desses movimentos estão corretos. Mas é o poder da palavra de Deus que atrai essas pessoas. Nós sabemos que a Bíblia não volta vazia, estão falando da Bíblia, então, de uma certa forma, atrai as pessoas até a palavra de Deus, até a Bíblia. Mas, muitos que são atraídos, irmãos, se permanecer no erro, Mateus 7, 21 ou 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu direi, apartai-vos, não conheço. Letra B, todos que se aproximam da palavra de Deus precisam crer na Trindade a fim de guardar os ensinamentos que são dados. Se não crer, não vai guardar. Conforme João 8, 31 e 32. Se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. É sinal que tem os falsos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem que permanecer na palavra e tem que crer no que diz a palavra. Esse é o problema. As pessoas chegam próximo da palavra e começam a questionar. Não, mas isso é difícil para o meu intelecto, tem que me convencer, não faz sentido para mim. Se a pessoa chegar com soberba, irmãos, diante de Deus, da palavra, a revelação se fecha.
tem que ser humilde, tem que crer. Jesus disse, o mundo não pode receber porque não vê. Não é os olhos, a visão dos olhos carnais. Essa visão, porque eu também não vejo o Espírito Santo com os meus olhos carnais. Não vejo, então não é a visão da carne. Que visão que Jesus estava falando? Da fé. O mundo não pode receber porque não vê, nem conhece. Mas vós o conheceis. Nós cremos. E aí é a visão da fé e fica bem fácil para discernir essa verdade acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a posição oficial, pastor Rodrigo? Letra A, letra B. Tanto a Bíblia como o credo dos apóstolos, já vimos em lições passadas, o credo dos apóstolos, a partir do século II, os pais da igreja, né, que sucederam os apóstolos, eles fizeram uma lista de 12 ensinamentos que os apóstolos deixaram, e nesse credo dos apóstolos, que realmente é o ensino, Inácio, que é foi um discípulo do Senhor Jesus, um dos líderes da igreja do segundo século, ele falou do credo, de alguns do credo, né, porque o credo foi estabelecido e organizado mesmo a partir do século V depois de Cristo, mas ali fala da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tá vendo? Foi os pais da igreja que fizeram esses comentários, que receberam dos apóstolos. E nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, ali no credo dos apóstolos fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo, que foram os primeiros discípulos depois dos apóstolos. Então, tanto a Bíblia como o credo dos apóstolos e a maioria das igrejas evangélicas rejeitam a doutrina do unicismo. Confere lá Gálatas 1, 8 e 9. Letra B. Realizada na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em 28 de abril, nos dias 28 de abril a 1º de maio de 2023, foi escrito o manifesto contra o unicismo. O documento foi elaborado pelo Conselho de Doutrina e a Comissão de Apologética da CGADB. Então, a CGADB tem um manifesto contrário aos unicistas no Brasil e no mundo. Se você quiser entrar lá na Catflix, na primeira sessão, eu vou deixar lá a lista dos nomes das igrejas que se dizem igrejas evangélicas e que são unicistas, tá? Lá você vai encontrar tanto no Brasil como no mundo, ok? Você vai encontrar lá gratuito para você baixar. Vem comigo? Visão geral, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Tem que professar, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. São expressões aqui do credo, né? A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade. A palavra trindade vem do latim trinitatem, eu coloco lá no meu livro, significa grupo de 3 pessoas. No grego é trias, ou ainda eles falavam pericórese, habitação mútua de 3 pessoas. Entende? Até porque, irmãos, no próximo livro que eu vou escrever sobre a Trindade, por que você acha que existem tantas tríades no mundo? Eu até estava na faculdade, quando eu fiz a minha primeira faculdade de História, eu estava sentado, o professor estava ensinando sobre as tríades das religiões. Ele estava falando da tríade egípcia, estava falando, né, do deus Ra, Anubis, aí estava falando da tríade hindu, né, Brahma, Vishnu, Shiva, aí estava falando das tríades maia e a tríade grega e romana, e eu ali bem quieto. Aí alguém chegou, o que o pastor fala aí da Trindade? Qual que é a mais antiga? A egípcia ou a católica? Alguém falou assim. Daí eu disse, olha, vocês vão me perdoar, mas não é em 5 minutos que vocês vão entender tudo isso. Sabe, vocês não conhecem algumas matérias como pneumageologia, paracletologia, pneumatologia. Se vocês conhecessem essas matérias, vocês saberiam quem é o Espírito Santo e compreenderiam as verdades da Bíblia, que foi ele que escreveu toda a Bíblia, usando homens. Então, como vocês não conhecem sobre essas matérias, vocês vão ter dificuldade para entender.
Aí o professor pegou e disse assim, não, mas peraí, nós sabemos que o pastor é teólogo também. Vocês permitem o pastor vir aqui falar e dar essa aula hoje? E eu lá na faculdade, 40 e poucos alunos ali. E o professor, que ele era mestre em história, chegou e falou assim, vocês permitem o pastor vir hoje aqui dar essa aula sobre os deuses do mundo antigo? Que a matéria fala aqui, né? E ele é teólogo, ele pode dar essa aula para nós hoje. Vocês permitem? Todos disseram, permitimos. Eu digo, Jesus, dá-me graça. Aí o professor sentou e me entregou a caneta. Vai lá, o quadro é teu. Aí eu digo, Senhor, me ajuda. Levantei e fui lá. Então, qual é a pergunta? Qual é a trindade mais antiga? Então vamos lá. Vocês creem na Bíblia? Não, cremos na Bíblia. Ok, então o primeiro versículo da Bíblia está escrito assim, Bereshit bara Elohim. Eu escrevi no quadro, conforme a pronúncia brasileira. Falei para eles, vou escrever aqui na pronúncia portuguesa, mas da direita para a esquerda, que é a língua hebraica, que se escreve assim. Daí escrevi lá, Bereshit bara Elohim. E aí eu falei para eles, essa palavra Elohim, ela é plural mais de 2. No princípio. Então esse princípio aqui é antes de existir egípcio, é antes de existir romano, é antes de existir grego, é antes de existir maia, tudo. Isso aqui é antes de tudo, no princípio. Criou os céus. Então, primeiro criou o céu, não tinha ser humano. O ser humano foi criado no 6º dia, depois que já tinha o céu e a terra. Então, essa palavra Elohim, ela é plural mais de 2. Então, quem é que estava com ele lá? Eu expliquei. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mostrei o versículo 2, Veruach Elohim Merachefet, Alpenel Ramai, o Espírito estava ali sobre as águas. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes de existir a humanidade. Então, automaticamente, claro que eu não entrei em detalhes contrariando a fé deles, não, só expliquei. Automaticamente, antes de existir grego, romano, egípcio, maia, qualquer um, a trindade que os cristãos acreditam já existia. A primeira do mundo. Eu falei isso não que existe, falei só, não que existam, né? Para nós só existe um Deus. Não existe. Mas na crença dos outros povos, isso aí surgiu tudo depois. Então, tudo depois é que foram surgindo essas doutrinas aí, ok? Ficou alguma dúvida? Não. Teve uns até que bateram palmo para a glória de Deus. Não, muito bem explicado. Então, a trindade que os cristãos é a primeira e depois surgiu, exatamente, depois surgiu outras teorias. É lógico que eu não afirmei que essas outras teorias estão certas, né? Mas eu falei, depois surgiu, e verdade surgiu depois. Agora aqui entre nós, para a glória de Deus, Deus nos honrou lá na faculdade. Não sei como é que tem crente que se desvia na faculdade. É triste, mas Deus nos honrou. E até há poucos dias agora na faculdade aqui, surgiu ali um momento ali para apresentar publicamente lá, que era um trabalho, estava toda a faculdade lá. Daí perguntaram para mim o que eu ia apresentar. Eu disse, não, eu vou apresentar sozinho, vou apresentar um poema sobre Deus. Mas você é de coragem, vai falar de Deus, aí eu vou falar de Deus. E olha, para a glória de Deus, irmão, apresentei um poema sobre Deus, sensacional. E para a glória de Deus, a plateia toda que estava lá, para a glória de Deus, eu até me emocionei. Ficaram muito alegres com aquele poema sobre Deus. E eu fiquei pensando, como é que tem crente que tem vergonha de falar de Jesus, falar de Deus na faculdade? Pelo amor de Deus, não tem autenticidade cristã. E aí o que acontece? Infelizmente, nós estamos aqui vivendo uma época que as pessoas têm medo de falar. Não pode ter medo, irmãos. Então nós não podemos se omitir. E, lamentavelmente, a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unicistas ou os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Lamentável. Nós chegamos ao final da nossa lição. Essa lição ela é um pouco extensa. Eu vou aconselhar você a ficar nos slides. Não se perca muito em argumentações, explicações e tal. Não, fique nos slides, confere os textos. Vai dar certinho o tempo de você
terminar a lição no horário. Aqui é uma aula, aqui é uma videoaula, aqui não está os alunos na classe, não tem o horário da igreja ali para respeitar e tal. Então aqui a gente pode fazer uma aula de 50, uma hora, não tem problema. Mas na hora da aula, fica dentro dos 40 minutos de aula ali e vai ser benção, ok? Chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer aqui a nossa oração por milagres. Você pode adquirir esses slides, estão todos disponíveis lá dentro da Catflix. Pastor Rodrigo, é muito caro para adquirir esses slides? Não, irmãos, é porque eu tenho um custo por toda essa estrutura que tem um custo. Então a gente tem que colocar um custo ali, mas não explora ninguém. Como diz alguns irmãos, cabe no bolso de todo mundo. É uma assinatura de 1 ano para você receber durante 1 ano inteiro os slides dos jovens e dos adultos. Você vai pagar ali nem R$10 por mês, tá? Nem 10, é R$ 9,68 por mês para você receber durante 1 ano esses slides para dar uma aula com excelência e aprender mais em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Se você está enfermo, coloque a mão na enfermidade e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, glória ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Glória ao nome do Espírito Santo, Consolador amigo que está aqui conosco. Pai querido, te louvamos, Pai, pela tua existência, pelo teu ser e por ter nos revelado esta tão consoladora verdade. Nós te agradecemos, Pai, por essa verdade. Nós te louvamos pelo sacrifício bendito do Senhor Jesus, por ter vindo a essa terra, Pai, ter estado conosco, justificado a carne, ter enviado outro Consolador para estar conosco, nos ajudando, e nós te glorificamos, ó Deus bendito eternamente. E nesse momento, Senhor, rogamos, Pai, que esta verdade possa estar sendo firmada no coração dos teus filhos, para que eles nunca se deixem levar pelas seitas e heresias. Tenha os corações protegidos, tenha a fé edificada em nome de Jesus, e que eles possam, Pai, receber sabedoria, discernimento, para confiar nessa verdade e, acima de tudo, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, como muitos já tiveram e estão tendo, e para a glória do teu nome, Pai, nós tivemos e temos a certeza dessa verdade bendita acerca da Santíssima Trindade. Venha abençoar, Senhor Jesus, nesse momento. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nós cremos na Tua existência e na Tua pessoa, e que estás conosco. Conceda um sinal da Tua graça para o Teu povo. Conceda um sinal da Tua graça para esse Brasil e para o mundo. E derrame a Tua unção saradora agora sobre este homem que está pedindo esta cura, sobre a sua visão, sobre este homem que está pedindo esta cura sobre os seus olhos. Volte a enxergar em nome de Jesus Cristo. Opere curas gloriosas sobre o teu povo. Abre a audição dos surdos, Senhor. Estenda agora, ó Pai, a tua graça sobre o teu povo, a unção bendita, saradora do teu Espírito, e opere milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que os enfermos sejam curados, que os doentes sejam curados. Levanta paralíticos, Senhor. Tu és o Deus que pode operar. Restaura, Pai, a saúde do teu servo, da tua serva. Desapareça o câncer em nome de Jesus. Desapareça a infecção pela unção do Espírito Santo. Desapareça agora. Sejam benditos e curados pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai e louvor do Espírito Santo. Opere, Pai, conceda um sinal da tua graça, por bondade e misericórdia. Seja glorificado nesta obra, e por esta grande bênção nós te agradecemos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meu irmão, e testemunhe, viu? Põe nos comentários se você tem sido alvo da unção e do poder do nome de Jesus e dos milagres de Deus. Que Deus abençoe a todos. Deixa o like nesse vídeo, me ajuda muito. Se inscreva no meu canal, me ajuda muito. Compartilhe essa lição, evangelize na internet. O simples fato de você dar o like no vídeo, o próprio YouTube pega esse vídeo e recomenda para mais pessoas, e nós estamos evangelizando na internet. Não seja alguém, irmãos, com todo respeito, que a Bíblia fala, né, que existe o sanguessuga, né, que só querem sugar. Não, eu só quero me auto-beneficiar, não quero ajudar ninguém, não estou nem aí com ninguém, só penso no meu ministério. Não, irmãos, tenha um coração bondoso, sabe? De boa vontade.
Não, eu estou aqui sendo ajudado, eu também vou ajudar. Eu estou aqui sendo beneficiado, eu também vou cooperar. Vou sim dar meu like no vídeo, e não só do pastor Rodrigo, todo homem de Deus e mulher de Deus que tem na internet, eu vou dar o like ali, ajudar eles, vou compartilhar o vídeo deles, estou evangelizando a palavra, eu estou sendo beneficiado, eu estou sendo ajudado. Um dia o Espírito Santo falou comigo, irmãos, eu olhava os vídeos na internet, não dava like, não compartilhava, aí eu pensei, poxa, mas espera aí, eu estou sendo ingrato, eu estou recebendo edificação dessas pessoas, eu estou sendo ajudado por eles e não vou ajudar? Não. Todo o conteúdo de Deus, e Deus tem me abençoado muito por causa disso. Esse sentimento agrada o Espírito Santo. Todo o conteúdo de Deus na internet. Eu dou like, eu compartilho, eu me inscrevo nos canais de homens de Deus, mulheres de Deus, para ajudar. E é isso que Deus espera ver no povo de Deus, essa união. Então eu peço humildemente, ajude esse trabalho. Deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.